Volto ao meu comentário de toda segunda-feira, desta vez assinalando, numa primeira impressão, o resultado das eleições municipais que se encerraram em segundo turno neste domingo. Antes disso, eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam aqui e convidem amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. Prestem atenção também que durante a minha fala, os endereços do Facebook, Twitter, Instagram e do meu blog aparecerão aqui, que são lugares onde nós também nos encontramos e conversamos. Minha gente, eu costumo dizer, tenho dito em entrevistas, em conversas, desde a manhã de hoje, logo cedo, que a análise dos resultados das eleições, agora completos em todo o país, carecem de um pouco de paciência. Por quê? Porque existem, assim, digamos, três conclusões ou três fenômenos que são visíveis e sobre os quais parece não haver tanta dúvida. Um é que os candidatos e candidatas assumidamente bolsonaristas, ou que o presidente da República abençoou nessas eleições, perderam de cabo a rabo. São raros os candidatos em cidades médias ou grandes, nenhuma das capitais, que se elegeu com o apoio do presidente da República. Um fato muito importante, porque significa que a força, a credibilidade, o prestígio do translocado presidente Bolsonaro vem caindo significativamente. E significa também que aquela ideia da antipolítica, de rompe com tudo, nada presta, que deu margem à eleição tanto do Bolsonaro como de governadores, deputados e senadores, absolutamente sem tradição política e sem compromisso com a política real, nas eleições presidenciais e para o Congresso Nacional e para os governos dos estados, esse fenômeno parece ter perdido força, o que dificulta os passos do presidente da República. É uma segunda constatação que parece assim não carecer de um detalhamento maior, embora precise ter uma análise mais profunda, é de que na maioria das prefeituras, além de democratas, PSDB e MDB, se elegeram prefeitos e prefeitas naquele corpo de cidades médias e grandes, incluindo as capitais, majoritariamente por siglas que compõem no Congresso Nacional o chamado Centrão, ou seja, um bloco de centro-direita que é majoritário no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, e que atualmente vem estreitando relações com o governo Bolsonaro, inclusive tem sido alvo do beneplácito da liberação de milionárias emendas parlamentares que beneficiam as áreas de apoio eleitoral desses deputados e senadores integrantes, repito, do chamado Centrão. A terceira constatação é de que a esquerda, embora tenha obtido um resultado eleitoral bem aquém do que gostaríamos, está viva e resiste. Basta citar como exemplos marcantes o fato de que, em Porto Alegre, a candidata do PCdoB, Manuela Dávila, foi ao segundo turno com 40 e obteve 46% dos votos. Perdeu as eleições, mas teve um grande desempenho eleitoral, o mesmo acontecendo com Guilherme Boulos, do PSOL. Ambos, Manuela e o Boulos, em Porto Alegre e em São Paulo, liderando frentes amplíssimas, para além da esquerda. Assim como também a vitória do prefeito Edmilson, em Belém do Pará, do PSOL, liderando uma frente de esquerda e ampla. E no caso do Recife, o fato de que, no primeiro turno, 5 candidaturas de direita, dentre elas quase todas assumidamente bolsonaristas, foram derrotadas. Indo ao segundo turno, 2 candidaturas de esquerda, João Campos pelo PSB e pela Frente Popular, e Marília Reis pela coligação
PT-PSOL. Decidiram as eleições com vantagem para João Campos por uma maioria de 100 mil votos, né, no segundo turno. É uma demonstração da força da esquerda. É fato que o maior partido de esquerda, o PT, que já governou mais de 500 cidades no país, que governou o país mais importante da América do Sul por 12 anos, tem nas suas fileiras o maior líder popular da história recente do país. No quesito prefeituras, teve um desempenho, digamos assim, mais do que sofrível. Elegeu muitos poucos, apenas 6 prefeitos ou prefeitas em cidades médias pelo país afora. Entretanto, este é um elemento que nós precisamos examinar também com muita atenção. Examinar o desempenho da esquerda com muita atenção, em que sentido? Em 2 aspectos fundamentais. O primeiro é o fato de que essas candidaturas que eu citei e outras tantas pelo país afora e em cidade de certo porte, embora não tenham obtido todas elas o resultado desejado, tiveram um desempenho significativo, sinal da resistência popular. O outro é de que onde houve um melhor desempenho, vencendo ou não as eleições, vencendo ou indo pelo menos ao segundo turno, foram candidaturas que se apoiaram em alianças diversificadas. Este é um elemento fundamental que nós devemos compreender, um sinal importante para a luta que segue. Porque, meus amigos e amigas, meus companheiros e companheiras, nós precisamos tirar todas as lições, compreender a mensagem das urnas, compreender o comportamento do eleitorado, compreender inclusive por que, numa cidade tão importante como Recife, a somatória dos votos nulos, brancos e abstenções ultrapassa os votos obtidos pela candidata que ficou em segundo lugar, Marília Arraes, do PT. Então, há elementos, digamos assim, variados, que exigem de todos nós uma espécie de lupa para nos debruçarmos sobre os mapas eleitorais do conjunto do país, valorizando as capitais e as cidades polo de cada estado, para tirarmos as consequências para a luta política que segue em resistência em favor da democracia, da soberania do país e dos interesses fundamentais do nosso povo. É verdade que esse fortalecimento, né, do MDB, Democratas e PSDB e outras legendas que conformam o Centrão, tem um viés importante que nós devemos valorizar. São forças políticas, são partidos que valorizam a política, que valorizam o diálogo, que valorizam as composições, os acordos. Isso é fundamental, particularmente na luta que se trava no Parlamento brasileiro, no Senado e na Câmara dos Deputados, onde as forças de esquerda são amplamente minoritárias, não chegam talvez a 1/5, entretanto têm obtido vitórias importantes durante o governo Bolsonaro, fazendo ecoar a pressão das ruas mediante acordos, entendimentos construídos com habilidade e valorizando a abertura desses segmentos, desses parlamentares mais conservadores. Por enquanto, são essas observações que eu faço e tenho certeza que na continuidade dos meus comentários das segundas-feiras, nós deveremos avançar nessa apreciação e tirar as conclusões que me parece sejam necessárias e oportunas, devemos tirar. Grande abraço.